E o nosso convidado nessa segunda-feira, o Renan Santos, que é fundador do Movimento Brasil Livre, o MBL, presidente do Partido Missão, que surgiu a partir desse movimento, e também pré-candidato à presidência da República nesse ano de 2026. Tudo bem? Obrigado pela presença, bom dia. Bom dia, uma honra estar aqui com vocês. Trocar ideia, vai ser bem legal. Circulando pelo Brasil, agora na região sul, aqui na região de Chapecó, no estado de Santa Catarina. O roteiro aqui começou ontem, né, Renan? Sim, sim. Prossegue hoje ainda, daqui você vai para Lages. Exato. Esse é o teu roteiro, não sei de Lages depois. Fica ainda no estado? Vamos para Criciúma, Tubarão, e rodar. Não vai ser a rodada definitiva de Santa Catarina, mas porque haverá depois região do Vale do Itajaí, região mais litorânea, mas é um pedaço importante de rodar. Porque, assim, é um pedaço que às vezes é negligenciado. E aqui, assim, eu falo muito, aqui é um pedaço do Brasil que é negligenciado, nem é tratado como Brasil em muitos termos, né? Ainda assim é uma região importante, com IDH muito alto, com qualidade de vida, com uma cultura comunitária que faz exemplo e faz sombra para outras regiões do Brasil. Inclusive eu estive ontem em São Miguel do Oeste gravando para falar sobre isso. Né? O pessoal na pracinha, final de tarde, se encontrando, tomando chimarrão no meio da praça, a criança no meio da rua. Quando que isso seria possível na maior parte das cidades brasileiras? Alguns diferenciais aí no que diz a qualidade de vida aqui no nosso oeste, extremo oeste, daqui você passando então pela Serra, indo para o sul, e depois mais tarde circulando também por outras regiões. Mas, assim, já deu para passar por boa parte do Brasil? Olha, eu estou fazendo um roteiro que passa especialmente nas regiões mais pobres do Brasil. Porque a gente tem que entender o problema dessas regiões e vir com soluções verdadeiras. A maior parte dos políticos, quando rodam, por exemplo, o tal do sertão, todo mundo tem uma visão, o que é o sertão? A região onde o Lula é mais votado, né? Então, aquela parte que tem um agreste, aquela parte que tem um semiárido, regiões no meião de Pernambuco, no meião do Ceará, Rio Grande do Norte, todas as regiões a gente passou e tentei entender o drama, por que tem baixa atividade econômica em boa parte dessas regiões, como é a indústria da compra de voto. E aí fui no Maranhão, que não é um semiárido, por incrível que pareça, o Maranhão, a gente identifica muito o Maranhão com pobreza, mas a terra no Maranhão é maravilhosa. A maior parte da terra no Maranhão é altamente plantável, inclusive muito agricultor, inclusive aqui de Santa Catarina, a gauchada também que veio pra cá, foi pra lá, foi virar fazendeiro, foi plantar soja. Então um lugar que tem uma terra boa, mas infelizmente eles dispõem de uma praga, né, uma praga que ela precisa ser combatida, que é o político maranhense. Eu tô aqui pra falar pra vocês que eu prefiro ser atropelado por uma carreta do que ser governado por um político do Maranhão. É a pior classe política do Brasil, mas infelizmente eles mandam muito mais, eu vou falar aqui, eles mandam mais até do que os paulistas. Eu sou de São Paulo, a política do Brasil é muito mais parecido com o Maranhão na sua política do que com São Paulo. Quando eu falo então de vocês aqui no Oeste Catarinense, vocês não têm praticamente representação política em Brasília. A voz de vocês não é ouvida. Mas a voz dos políticos de lá é muito ouvida. E infelizmente isso precisa ser mudado. E acho que também é assim uma forma de compreender que você tem as suas políticas enquanto governo, as políticas nacionais, mas o que vale para uma região não necessariamente vale para outra. Então o Brasil é muito grande, né? A gente sempre diz que é um país continental, tem que compreender isso e ter ações assim diferenciadas dependendo da região, né? Sim, mas os parâmetros de avaliação têm que ser os mesmos. Porque a resposta que eu ouço dos políticos do Maranhão é essa. Aqui é diferente. Mas o que é diferente? Né? Não existe administração pública na maior parte dos municípios. Eu passei por eu vou te dar um exemplo. Eu fiz até uma comparação muito forte entre São Miguel do Oeste, uma cidade modelo, posso colocar uma cidade bonita que tem pra cá, e Santo Antônio dos Lopes, lá no Maranhão. O PIB per capita, ou seja, o PIB da cidade dividido pelo número de habitantes em São Miguel do Oeste é coisa de 70 mil reais. Em Santo Antônio dos Lopes, no Maranhão, é 360 mil reais. É muito maior. Mas por que muito maior? Porque eles têm uma usina termoelétrica lá. Aí você imagina que, com base nisso, você vai ter uma classe média na cidade, você vai ter empregos de qualidade. A qualidade de vida em Santo Antônio dos Lopes vai ser maior, certo? Pois bem, ela é horrível. O IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que é um índice que pega todos os indicadores de qualidade de vida de um município em Santo Antônio dos Lopes, é 0,55, que é baixíssimo, é da África subsaariana. Enquanto o IDH, por exemplo, de São Miguel do Oeste é 0,801, que é muito alto, um nível europeu. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a administração pública lá é tão ruim, que até nos municípios tem arrecadação, não funciona. A educação é baixíssima, não tem saneamento básico. Você vai tomar uma água, ou você toma um suco no restaurante, você cai desprevenido, você vai pegar uma diarreia. Eu mesmo fiquei doente lá, porque eu esqueci dessa lição e tomei uma Coca-Cola, botei gelo no copo, o gelo derreteu. Né? Então, você tem que estar se policiando. Então, os critérios de avaliação que a política tem naquela região são os piores possíveis. Basicamente, política é um ato de roubar e comprar os eleitores na época da eleição. Por isso que a gente está defendendo agora critério de avaliação objetivo para todos os municípios. Por quê? Porque hoje o dinheiro sai daqui, sai de São Paulo, sai de Goiás, sai de diversas regiões que hoje são regiões arrecadadoras no Brasil, e aí ele vai para esses políticos nesses lugares. E eles não têm nenhuma obrigação em melhorar a vida das pessoas ali no Maranhão, ou mesmo, vamos dizer, tornar as cidades elas economicamente viáveis. Porque eles vivem com o pedidos na mão pedindo dinheiro pro governo federal. Mas não existe dinheiro do governo federal, não existe dinheiro do Lula. O dinheiro é tirado de outras pessoas em outros lugares do Brasil. E como não há um critério comum de avaliação, um lado trabalha e paga a conta, enquanto o outro não trabalha e usa o dinheiro. Isso não vale a pena, né? Renan, bom dia. Bem-vindo ao Chapecó Notícias. Tendo em vista que a pauta econômica sua é liberal, como equilibrar essas políticas liberais com a realidade social brasileira, que ela é marcada por uma grande desigualdade?
Eu acho assim, quando a gente fala em liberalismo, eu estou falando acima de tudo numa questão de manter contas públicas pagas, entender que o empreendedor e o gerador de riqueza no Brasil, ele está sendo explorado em grande medida, especialmente o pequeno, que é quem paga a maior parte dos impostos. Grandes empresas elas são capazes de obter renúncias fiscais e, do outro lado, ter engenharia contábil para escapar da tributação, enquanto que os pequenos eles pagam a conta. Entender que se nós fizermos um controle de gastos no governo através da despesa, isso todos os papers, todos os principais estudos internacionais demonstram isso, você consegue no longo prazo ter um controle maior da dívida, e com o controle maior da dívida você consegue ter juros mais baratos e dinheiro mais barato para as pessoas gastarem, para as pessoas fazerem dívida, para as empresas fazerem dívida. Então, ser liberal nesse sentido é uma obrigação em termos de respeito com o dinheiro das pessoas e também com o dinheiro público, com a coisa pública. Do outro lado, a consecução de determinadas políticas públicas, especialmente na área de assistência à saúde, assistência à educação, assistência a pessoas em posição vulnerável, não é um problema para a gente nesse sentido. O Estado brasileiro já, em tese, ele nominalmente garante isso. Como garantir isso de fato? Eu sou muito otimista nesse sentido. E aí eu saio um pouco de um elemento liberal clássico, que diz sempre que toda centralização é ruim, e eu entro num outro lado. Por exemplo, o SUS hoje, que é um sistema centralizado, ele vai de encontro a uma lógica liberal do princípio da subsidiariedade, na ideia de que todo mundo pode ter seu sistema próprio de saúde, o setor privado responde isso. O SUS, até agora, não entregou o que ele propõe em termos constitucionais, por mais que seja um sistema que esteja presente no Brasil inteiro. Com agora a chegada do machine learning, com a chegada da IA, e com um projeto sério que você consegue basicamente obter através do prontuário único dos agentes de saúde, com aplicativos que permitam contato através de teleatendimento das pessoas com médicos ao redor do Brasil, você vai poder reduzir as filas, você vai poder saber onde vão ficar os estoques dos remédios, você vai conseguir baratear e melhorar muito o atendimento do SUS, que é um sistema centralizado. Então eu sou muito, muito otimista nesses termos. Eu acho que a tecnologia ela vai fazer uma revolução gigantesca em boa parte dos serviços públicos, e aí você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir ter um Estado que respeite o dinheiro das pessoas e ao mesmo tempo atender elas bem. Então eu vou numa linha que, para um liberal puríssimo, ela soa diferente, porque eu sou favorável à centralização de serviços públicos por conta da tecnologia, e ao mesmo tempo uma pessoa que não é liberal vai falar, mas não estou entendendo, né? É que dá para conciliar essas duas coisas. Renan Santos, que é pré-candidato à presidência pelo Partido Missão, você ainda está... Você é o presidente da sigla, né? Que surgiu a partir, então, do MBL, que é o Movimento Brasil Livre, né? Até brincava contigo aqui, a 30ª... 30ª tantas, legenda aí, partido que surge no Brasil. Essa é uma outra crítica. O Brasil tem muito partido político. Cada pouco surge mais um. Pois agora nós temos mais um. Mas a ideia foi, assim, fundar um novo partido, fundar uma nova sigla, porque o que está aí não se encaixa nos pensamentos que vocês têm? Fábio, a provocação é o seguinte, quantos partidos de verdade existem no Brasil? Uma coisa é legenda. O Brasil tem muitas legendas. E essas legendas ainda recebem dinheiro público para se sustentarem. Outra coisa é partido. O que é um partido? Para entender assim. Um partido político ele é um grupo de pessoas organizadas para fazer a disputa de poder que representam uma visão de uma parte da sociedade. Até por isso o nome partido. E elas defendem, né, nesse agrupamento, de maneira férrea as suas ideias. Quantos partidos fazem isso no Brasil? Que tem uma visão de mundo sobre o Brasil e que topam perder em nome da visão de mundo. São poucos. E, em geral, estão à esquerda. O PT é um partido político. A gente pode criticar em tudo o PT. O PT é meu inimigo natural. Dito isso, o PT é um partido. O PSOL é um partido. Eles têm visão de mundo, eles têm produção de literatura a respeito disso e propostas dentro da agenda deles. Agora, eu não posso falar que o PSD do Kassab é um partido político. Ele tá com Lula, ele tá com Bolsonaro, ele tá com qualquer um. Ele é o que precisa ser. Ele é uma legenda. Ou seja, ele é um cartório que as pessoas usam para participar de eleições. Mesma coisa MDB, União Brasil, o próprio PL. Eu tava no Maranhão, o PL é Lula no Maranhão. Então, não é um partido, é uma legenda. Quando a gente montou a missão se propõe a ser um partido. Um partido com uma visão de mundo à direita, mas um partido. Se nós precisarmos vender a mãe para ganhar a eleição, nós perdemos a eleição. Nós não vamos fazer isso. Um exemplo que nós fazemos, que é uma prática de partido, não de legenda. Então, logo eu montei o partido, eu virei um presidente de partido. Né? Então, comecei a ter que viver questões de presidente. Que é, por exemplo, aparecer um deputado federal de várias regiões do Brasil aparecer e falou, me dá o partido aqui no meu estado, que eu te faça um deputado aqui, ou 2 deputados estaduais. E eu toco ele aqui, eu fico com a proporção do dinheiro que vier, tá? E aí o partido vai andando, porque essa é a regra do jogo. Ou seja, não importa se ele está numa missão, no União Brasil. Para ele, o partido é só um veículo. Eu falei, não. Não, o partido está sendo tocado pelos militantes, foi quem coletou essas assinaturas, quem montou o partido, e tem que ser assim, as pessoas que acreditam na nossa ideia. E, portanto, é paradoxal que tem muitas legendas no Brasil, parasitas, mas poucos partidos. Agora, esse histórico, né, e se a gente voltar um pouquinho no tempo, essa história não diz nada, assim você fez crítica, por exemplo, ao MDB. Né? O regime militar é MDB de um lado, a Arena do outro, né, o bipartidarismo. Aí, a partir da redemocratização, aí surge, né, o PT, por exemplo, que você disse que é um partido político. O MDB não tem toda essa história e ele, no seu entender, não é considerado um ele partido?
Ele foi um Foi e partido. não é mais. Ele foi, eu acho Alguns que que estão aí já existiram lá no passado também, depois foram Sim. reativados, né? Porque o MDB, ele, né, quando houve o Não sei se você coloca a Antiga Arena, o PDS hoje, o ele foi um Progressista no partido. mesmo... Ele foi um partido. É a mesma, Ele tá foi na um mesma partido. situação do MDB, por exemplo? Tá. Porque os partidos eles perderam a razão de ser a partir do momento que eles não têm um programa. Se você pegar, por exemplo, eu tive que fazer esse estudo. Estudar o programa partidário de todas essas legendas. Do PP, do União Brasil, que é o antigo PFL. Né, se for pegar os filhos, né, do Agora vai ter a União Progressista, com a fusão. E eu for pegar também o próprio PSB, os partidos mais de centro-esquerda, você vai olhar ali, tudo mais ou menos a mesma coisa, são platitudes, defesa da democracia, garantir direitos, livre mercado, mas com responsabilidade. É uma sopa de letrinhas, vamos dizer que é uma carta de Papai Noel, com vários desejos, mas não tem um programa claro. A gente tem que ter um programa claro. O partido do Milei, a Argentina tinha mais ou menos esse mesmo problema. Aí em El Salvador também. Quando o Milei montou o Liberdade Avança e o Bukele montou em El Salvador o Nuevas Ideias, eles montaram um programa de direita para os países deles e um partido. E eu acho que não tem, assim, na democracia você tem que ter partidos. Se a pessoa quer montar um partido de esquerda, que seja em si um partido de esquerda, ok, monta seu partido de esquerda, defenda seu programa de esquerda e a gente debate, se enfrenta nas eleições. É do jogo. O que eu não gosto é o partido genérico. Porque no partido genérico você pode estar em qualquer governo, a qualquer momento, se você é situação e oposição ao mesmo tempo. E aí você permite que exista uma coisa que é o centrão, que é a coisa, pra mim, mais deletéria que tem na política brasileira. Eu sou ideologicamente parte de um grupo que é de direita. Meu adversário natural em termos de aplicação de políticas públicas é a esquerda. Agora, o maior problema do Brasil é o centrão. Que é a ausência de propostas. Essa ausência de propostas... Porque politicamente falando, partidariamente falando, a esquerda está muito mais organizada do que a direita. Muito mais. Quando eu montei o nosso partido, eu estudei o que a esquerda fez. Eu peguei as experiências internacionais de esquerda, entender como funciona a militância, formação de pessoas, formação de pensamento. E a esquerda está muitos passos na frente. E eu acho que o meu campo político ele tem que se organizar. E eu acho que a direita no Brasil, ela nem sequer existe como grupo político organizado. A direita no Brasil é um grupo de pessoas produzindo conteúdo em rede social. Esse é um problema da direita. Muito desorganizada. Então, se organizar, basicamente estrutura como força política. É aquela ideia dos 300 de Esparta, né? Uma minoria organizada derruba uma maioria desorganizada. Então a gente tem que se organizar, isso é obrigatório. Renan Santos, fundador do MBL, presidente do Partido Missão, pré-candidato à presidência da República, conosco hoje nesta manhã. Renan, você falou agora sobre essa questão da internet, né, e da organização. Hoje em dia é inegável que grande parte da movimentação política acontece através da internet. E eu queria entender um pouco da tua visão a respeito da campanha política, da pré-candidatura e a movimentação na internet em relação ao Partido Missão, porque é um partido que, a princípio, é relativamente novo, né, e está aí se consolidando agora na política brasileira. Olha, essa é uma pergunta que me traz um desafio muito grande, né? Porque, veja, dentro do campo da direita, vou falar dentro do antipetismo, nós não somos majoritários. Né? O bolsonarismo é uma força política maior, ainda em redes. Agora, como nós somos mais organizados, até junto nessa pergunta com a pergunta anterior, a gente consegue ser proporcionalmente mais forte do que eles, mesmo sendo menores. Então, saiu uma pesquisa agora que o meu engajamento em redes sociais, dentre todos os pré-candidatos, é 5 vezes maior, em termos proporcionais, que o do Flávio Bolsonaro, que é muito maior do que eu. Em termos de militância em redes sociais, a gente está mais organizado, a gente produz conteúdo de maneira mais coesa, e a nossa militância consegue fazer um barulho desproporcionalmente maior. É uma mistura de engajamento na tese, tem um pouco de elemento de personalidade, por mais que eu não me ache a pessoa mais carismática do mundo, e tem um elemento de propor ideias e soluções para o Brasil que não estão sendo propostas para o nosso campo político. Então, é muito excitante fazer parte do nosso grupo político. A pessoa está discutindo vários temas que os outros elementos do nosso campo da direita, ou mesmo da esquerda, não estão discutindo. Essa questão federativa que eu falei aqui no começo da entrevista, sobre como lidar com um país que tem Nordeste e Santa Catarina ao mesmo tempo. Como lidar com essas contradições? Como criar uma solução? A gente está propondo isso sem medo de perder voto. Eu vou no Maranhão e falo a mesma coisa. Eu vou na rádio no Ceará, vou falar a mesma coisa que eu estou falando aqui com vocês, porque é um problema que existe e ninguém fala. Literalmente, vamos discutir esse problema. E ao propor isso, a gente cria uma espécie de base política com gente mais intelectualmente curiosa. E, na verdade, quando você atrai as pessoas mais intelectualmente curiosas, você atrai as melhores pessoas. E aí as pessoas têm uma capacidade de convencimento maior. Renan Santos está conosco, pré-candidato à presidência pelo Partido Missão. A gente vai fazer uma pausa daqui a pouquinho, e aí não quero atrasar a tua agenda também, mas até um pouquinho antes das 9 está bem tranquilo, né, Renan? Estou tranquilo, estou à disposição de vocês, está bem legal a entrevista. Então vamos lá. Mas assim, só para a gente fechar esse bloco, você, claro, que surge mais à direita nesse espectro político aqui no Brasil, né? Você tem as suas críticas, diz que o PT é o adversário natural, certo? Então você tem críticas à esquerda, críticas ao governo Lula, mas você também tem críticas a Bolsonaro, ou a família Bolsonaro, digamos assim, que é quem hoje está assim, mais à frente da direita. Né? Como que você é um cara de direita e critica o Bolsonaro? Já devem ter te perguntado isso. Assim, eu fico... Eu já vi e mexo receber essas perguntas. E as pessoas acham que se defender um campo político significa defender uma pessoa. Veja, ser de direita significa defender um conjunto de princípios, valores, propostas, uma agenda, e não defender a pessoa A, B ou C.
é que essa coisa de direita e esquerda no Brasil é uma coisa que pegou pra valer nos últimos 15 anos. Né? As pessoas começaram a se identificar nesses termos. Antigamente não havia isso porque a direita tinha sido meio que suprimida, o termo direita do debate público. Em 2014 o Aécio precisava ter um discurso mais à direita pra ganhar da Dilma e ele falou a famosa frase, não me empurre pra direita que eu não vou. Né? E foi uma das razões pelo qual ele perdeu, ele não conseguiu criar uma campanha de massa em 14, mesmo com a Lava Jato já pegando a Dilma naquele período. Então, onde eu quero chegar com isso? Que as pessoas estão aprendendo ainda essa questão da cultura política. Para muita gente, ser de direita é ser Bolsonaro. Eu não acho o Bolsonaro um bom líder. Eu não acho o Bolsonaro uma pessoa que estava preparada quando chegou à presidência da República. Eu acho que ele falhou nisso. E ele cativou muitas pessoas. E muita gente acreditou nele como essa liderança. E perdeu. Não tô falando só ele teve uma derrota eleitoral pro Lula. Ele perdeu o embate que ele tinha, o suposto embate que ele tinha com o sistema. Ele também tinha vícios de origem, especialmente com o filho dele, Flávio. E todas as vitórias que a direita nascente no Brasil obteve na década passada, a prisão do Lula, as vitórias obtidas com a Operação Lava Jato, as próprias reformas que passaram, elas foram ou derrubadas ou mitigadas no governo do Bolsonaro. Então o Bolsonaro tem que fazer, vamos dizer, uma leitura crítica daquele período, se quiser continuar, vamos dizer, dentro do debate público de maneira honesta. E falar onde eles erraram, mas eles nunca assumem os próprios erros. Pelo contrário, é sempre culpa do outro. Ah, não, fui sabotado isso. Não, olha só, houve erros estratégicos muito grandes ali. E tem outro problema, que é o bolsonarismo é hegemonista. Então, se você faz uma crítica dentro da direita pro Bolsonaro, você vai ser cancelado. Muita gente aqui, de Chapecó, inclusive, foi cancelado, foi atacado porque não quis aceitar que o Carlos Bolsonaro tem que ser o candidato por Santa Catarina. E foi atacado. E você não pode dar um pio. Não, tem que vir o Carlos Bolsonaro, que é um vereador horrível lá do Rio de Janeiro. O que você acha dessa vinda aí do absurdo. Carlos, mas antes já veio outro filho mais novo? Sim, o Jair Renan. Assim, na verdade, vocês já estão importando. Que é vereador em Balneário. Vocês estão importando cariocas do bolsonarismo pra administrar aqui faz tempo, né? Um vai ser candidato a deputado e o outro é. Acho que o próprio Jorge Saif, ele é carioca também. Então, tá bom, né? Vocês vão se cariocando aí, depois não reclamem quando pintar uma favela. Já tá pintando em Floripa, aliás, né? A real. Mas é aquela coisa de querer ser dono. É óbvio que eu mando e o que eu falar é lei? É óbvio que é. Óbvio que é porque é o seguinte, o que o Carlos Bolsonaro... o Carlos Bolsonaro gosta de ficar aqui. A família Bolsonaro gosta, tem muito eleitor. Eu até te interrompi, você disse que ele foi um vereador? Hã? Você disse que ele foi um vereador ruim no Rio de Janeiro. Ruim. Trabalha pouco no Rio de Janeiro. Fazia nada lá. A função dele era cuidar das redes sociais do pai dele. Era isso, porque você viu o gabinete dele. Pois bem, ele tá vindo pra cá, quer ser senador da República, não sabe explicar o porquê quer ser senador da República, além do motivo de que ele quer ser senador e acha que é fácil ganhar aqui. E aí, cara, assim, eu não sou do grupo bolsonarista. Agora, eles não defendem, né, que existem as lideranças locais que foram leais a eles e tal. Por que eles têm que meter o Carlos enxertado aqui na política? Por que os catarinenses têm que aceitar? Por que o Carlos, se ele é um cara corajoso e quer defender o legado do pai, ele não foi concorrer sei lá, na Bahia? Vai para um estado mais difícil, já que ele tem o nome Bolsonaro, e vai então arrancar espaço da esquerda, que é o adversário, o suposto adversário natural deles, em outro lugar. Mas não, ele quer vida mansa, quer ganhar aqui. Eu acho isso desrespeitoso. E eu acho que obrigar os outros a aceitarem o que a família quer, senão você vira comunista, é o que eles fazem desde que eles começaram como grupo político. E aí, cara, eu não consigo ver nenhuma vantagem nisso. Eu não consegui ver, para aquilo que a gente chama de campo da direita, vamos dizer, um crescimento em termos de qualidade baseado nas decisões que a família Bolsonaro toma. Então, eu não sou bolsonarista, nem pretendo ser, e eu acho que eles, infelizmente, estão atrapalhando uma luta que podia estar mais avançada. Porque eles não são o alfa e o ômega do nosso campo. Né? A gente não tem que ficar dependendo da vontade deles para fazer qualquer coisa. Tem outros nomes, claro, aí colocados nessa disputa para o Senado, né? A própria Carol Detoni, que tem a sua expressão até nacional devido ao trabalho. Não sei se você faz avaliação de... Você falou aqui da família Bolsonaro, principalmente do Carlos, né? Tem o Esperidião Amin, tradicional político de Santa Catarina. Assim, o Esperidião eu conheci muito tempo atrás, no período do impeachment da Dilma. A Carol, no comecinho do MBL, ela chegou a organizar manifestações com a gente aqui no impeachment da Dilma, mas depois não tivemos mais contato. Ali surgiu. Sim. Ela e a Daniela Rainer. É verdade. E aí, mas aí ela se juntou ao bolsonarismo e tá ali, então a gente seguiu caminhos completamente diferentes, porque a gente sempre foi de direita, mas não bolsonarista. O que eu acho é o seguinte, a questão aqui é uma questão, a meu ver, de prioridades. Eu tenho uma discordância sobre a direita catarinense, sobre o que deve ser o foco da direita catarinense. Eu acho que vocês são expropriados aqui. Vocês pagam muitos impostos, o governo brasileiro não olha para vocês como cidadãos brasileiros, tirando o momento em que o imposto de renda vai com a Receita Federal para taxar vocês. Vocês não aparecem na abertura da Copa do Mundo, vocês não apareceram na abertura das Olimpíadas, vocês não são retratados na mídia oficial brasileira. Se eu for procurar ali as coisas da Embratur, né, da Empresa Brasileira de Turismo, eu não vou ver nenhuma referência a vocês. Vocês existem apenas nominalmente como um instrumento de arrecadação, mas nunca como brasileiros de fato. E quando vocês vão se posicionar politicamente no debate público, vocês são chamados de nazistas. Essa é a real. Falando em bom português, é a forma como um catarinense é tratado. E tem uma questão de pacto federativo nisso. Porque estados pouco produtivos vivem de arrancar o dinheiro dos estados mais produtivos. E aqui, hoje, Santa Catarina é um dos estados mais produtivos do Brasil. E vocês não podem ter voz, vocês não podem ter opinião. Vocês têm que aceitar tudo que vem. E nesse jogo, não está ficando bom e não está valendo a pena.
Então, se não está valendo a pena, a gente tem que rediscutir o Pacto Federativo. E eu acho que todas as lideranças políticas brasileiras do Centro-Sul e das regiões hoje que são mais produtivas têm que discutir o seguinte tema: como fazer os municípios e os estados que estão basicamente sugando o dinheiro dos estados produtivos, como fazer eles gerarem arrecadação própria, como aumentar a atividade econômica, como aumentar o IDH. Tem um problema que está acontecendo aqui em Santa Catarina, que também a direita local não está falando, que é migração. Migração e imigração. Eu não sou contra a existência de migração interna ou imigração. Só que quando mal feita, quando não há controle, você gera favelização, você gera queda na qualidade de vida das pessoas. Eu sou de São Paulo. São Paulo teve uma migração interna desenfreada, você gerou favelas na casa das milhões de pessoas, que até agora não foi resolvido. A qualidade de vida das pessoas cai, surge o crime organizado ocupando isso, não tem qualidade de vida nem para o migrante, nem para a pessoa que morava lá. E há uma discussão em Santa Catarina se quer ter esse mesmo destino. E eu não acho bom nem para a pessoa do Maranhão, por exemplo, que migra para cá, para a pessoa do Pará que migra para cá, ela viver numa condição pior, longe dos familiares dela, comendo uma comida diferente, assim como o morador local também tem que ter uma posição nessa discussão. E essas discussões não são trazidas. E quando a gente não traz essas discussões sobre qualidade de vida e sobre o papel do Estado, e fica só discutindo assim, o deputado federal de Santa Catarina ele vai combater o comunismo, ou umas coisas meio etéreas, eu acho que vocês saem perdendo. Porque vocês não discutem o que precisa ser discutido, vocês não se protegem. 8h35, fazer a pausa aqui na nossa conversa com o Renan Santos, que é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Missão, não, o número é o 14. 14. É isso, né? O 14 é do PTB, né? Era do PTB do Getúlio, do Brizola, e depois o Brizola perdeu a disputa lá. Né? Mas é que o PTB teve uma fusão aí com o... Foi com o Antigo Patriota. Acho que sim. Isso, aí mudar pra 25. Se transformou numa outra sigla e sobrou 14. Então. Eu gosto do 14 porque eu só supero 13 sendo 14. É o único número que supera 13. Tá certo. Se chegou até aqui, se inscreva no canal, compartilhe e deixe seu like, para esse vídeo chegar a mais pessoas. Acesse nossas playlists e veja outros cortes como esse. Vamos espalhar as nossas posições e valores, essa é nossa missão.